Vamos falar agora da saúde dos nossos ouvidos? Quantas vezes você já ouviu falar ou ouviu alguém dizer, né? Não use este fone de ouvido no máximo, isso é prejudicial, por exemplo. Será que realmente o uso de fones de ouvido pode causar uma perda de audição? Ou isso seria apenas um mito? Para nos esclarecer essa e outras questões sobre a saúde auditiva, nós convidamos a fonoaudióloga especialista em audiologia clínica, Carla Bezerra, que tem mais de 15 anos de experiência na área. Olá, Carla, seja muito bem-vinda ao Revista. Oi, Darcy, boa noite. Boa Muito noite. obrigada. Nós que agradecemos. Bom, a preocupação dos pais aí em relação ao uso frequente de fones de ouvido pelos filhos já virou algo bem comum, a gente sabe, ainda mais essa era tecnológica que a gente vive, né? Mas existe uma comprovação científica que escutar música alta em fones de ouvido pode realmente causar perda auditiva? Sim, pode causar. Na verdade, esse ruído em excesso faz com que mate as células do nosso ouvido. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, um limite aceitável de, digamos assim, de intensidade do som seria de 50 dB, enquanto que um fone de ouvido ele pode no caso, emitir de som, de intensidade, entre 70 a 100 dB. Isso, no caso, uma pessoa que está exposta a esse nível de intensidade só poderia ficar no máximo 1 hora por dia usando o fone de ouvido. Então, geralmente, a gente fala que caso esse paciente, essa pessoa, no caso, não tenha outra opção, tenha que usar o fone de ouvido, a gente sugere que ele faça uso daquele fone externo, não aquele todo pequenininho que fica dentro da orelha. Tá certo. Agora, Carla, é verdade que o acúmulo de cera, né, que é o cerume, no ouvido pode deixar a pessoa surda? E qual a melhor maneira aí para fazer a higiene dos ouvidos para evitar esse acúmulo? Esse acúmulo de cera, ele acontece exatamente por conta do uso do cotonete. A gente fala que o cotonete, ele não pode, não deve ser usado, né? O cotonete, deve ser usado apenas para limpeza externa da orelha e essa cera, ela é natural, então não é sujeira. A gente fala que a partir do momento que a gente fala, que a gente mastiga, o excesso de cera, ele sai das nossas orelhas. Então, quando a gente vai tomar banho, que lava o cabelo, passa a pontinha da toalha que tira o excesso dessa cera. Se passar o cotonete, realmente vai impactar essa cera dentro da orelha e vai causar a sensação de perda auditiva. Tá, E só então, retorna a partir do momento que o médico otorrino faz a retirada. certo. Usar cotonete, então, de jeito nenhum no ouvido. Pode passar no externo, orelha, não no ouvido, certo? Isso. Tá certo. Agora, muita gente não sabe, mas o nosso ouvido protege o labirinto, né? Este pequeno órgão, ele nos dá equilíbrio necessário. Carla, zumbido e sensação de tontura são sintomas também? Sim, são sintomas de perda auditiva. Então, o paciente, a partir do momento que sente o zumbido ou a tontura, a gente solicita que ele realize os exames audiológicos por completo. Na verdade, é uma bateria de exames, cada exame vai avaliar uma parte do ouvido, né, do paciente, e a gente sugere que ele realize todos os exames para que vá descartando alterações em cada parte da orelha. Tá, e segundo o IBGE, o número da população idosa brasileira está crescendo a cada ano. Felizmente, este grupo tem vivido cada vez mais e melhor graças às prevenções. Carla, que hábitos saudáveis podemos adotar para prolongar nossa saúde auditiva? Primeiro, evitar o uso de fone de ouvido, né? Já que você começou falando sobre o fone. Evitar usar medicação sem orientação médica, porque até um simples remédio para dor de cabeça, ele pode causar perda auditiva. Se for em algum ambiente de barulho, usar um protetor auditivo. Então, essas são algumas das dicas. Tá certo. Carla, tem algumas pessoas que têm sensibilidade auditiva, né? Sensibilidade aos sons. É uma característica diferente que essa pessoa tem no ouvido? Isso é neurológico? É do sistema auditivo mesmo? Você pode explicar sobre isso pra gente? Sim, pode ser uma alteração ou pode ser apenas uma sensibilidade. Eu sempre explico assim, digamos que eu estou tocando numa vela. A minha sensibilidade é diferente da sua. Da mesma forma, a nossa audição. Tanto pode ser um fator patológico,
como pode ser uma sensibilidade natural do indivíduo. A gente vai saber disso a partir dos exames que a gente vai observar. Tá certo, muito obrigada, viu? Por nada, obrigada a vocês. Tchau, tchau.